Opa pessoal, aqui é o Sukuna. Antes de começar o vídeo, já deixa o like e se inscreve. Considere nos apoiar tornando-se membro para receber os vídeos antes de todo mundo. Também tem o QR Code aqui na lateral do vídeo. Sem enrolação, bora para o vídeo. A mãe Fênix assistia com lágrimas nos olhos. Seu filho havia nascido saudável e adorável. Ela se abaixou e gritou: "Meu filho, meu filho, meu filho, o coração de uma mãe é tão vasto quanto o Oceano Pacífico. Meu filho!" Inesperadamente, o travesso filhote não reconheceu sua mãe e deu um chute no rosto da Fênix de Fogo, fazendo-a inclinar-se para o lado. Seu corpo inteiro tremeu, mas ela não ousou repreendê-lo. O filhote de Fênix teve tempo de se esgueirar e abraçar o avental de Frag, fazendo-o suar profusamente. "Pare com isso! O que você está fazendo? Essa é sua mãe!" De longe, ouviu-se o som de um piado e duas chamas, fazendo os três virarem a cabeça curiosamente. Aconteceu que os outros dois filhos da Fênix de Fogo também haviam eclodido e estavam sendo empurrados e rindo alegremente. Um deles ainda tinha meia casca de ovo na cabeça, fazendo a mãe Fênix chorar de alegria. Seu olhar estava cheio de amor materno e atenção, observando seus filhos, enquanto fazia alguns sons emocionados. Ela recebeu 2 chutes frios de seus 2 recém-nascidos, quase quebrando sua perna. Eles piaram felizes em direção ao porquinho rosa, em seguida, correram para o cogumelo, esfregando seus corpos contra ele continuamente. Frag achou tão fofos que também estendeu seus 2 braços curtos para apoiá-los, achando-os adoráveis. Os 3 filhotes de pássaro, um porquinho e um cogumelo brincaram juntos por um tempo, ignorando completamente a mãe Fênix triste, que não conseguia se aproximar de seus filhos. Ela desabou as asas, de repente se sentindo solitária, e a cena chamou a atenção de Frag. Ele teve uma ideia muito ousada e, levando o porquinho, disse-lhe para ir com ele. O porquinho rosa se virou e grunhiu algumas vezes, os pequenos o seguiram imediatamente, mas, à frente de Frag, de repente apareceu um par de asas. O grupo inteiro estava andando rápido demais, e o da frente parou abruptamente porque Frag teve que parar, o caminho estava bloqueado. A mãe Fênix olhou para ele severamente, com olhos penetrantes, como se perguntasse: "Para onde você quer levar meu filho?" No entanto, antes que ela pudesse resistir por alguns segundos, o travesso filhote já havia bicado sua cabeça, fazendo a mãe Fênix recuar vários passos. Ela estava envergonhada e de coração partido, mas não ousou falar, observando seus 3 filhos, que ela havia dado à luz, agora alinhados corajosamente, enfrentando-a para proteger os 2 pimentões que apareceram do nada. Frag de repente pulou entre a mãe Fênix e seus filhos, e solenemente, disse a eles: "Não, não! Vocês não podem fazer isso." Os pequenos não entenderam nada, eles olharam para Frag e perguntaram o que não podiam fazer. Ele descreveu a aparência dessas pessoas, fazendo vários sons, apontando para o seu traseiro e segurando uma pedra. Ele encenou a cena cruel de tirar seu filho, pegou a pedra e a quebrou ao meio, assustando os 3 filhotes. Apontando para a mãe Fênix, Frag finalmente disse a frase-chave: "Essa é a verdadeira mãe dessas crianças." Isso mesmo, essa mãe arriscou sua vida para proteger seus filhos, sabem disso. A Fênix mãe, gentil, chamou seus filhos de volta. Frag observou enquanto os filhotes hesitaram e caminharam em direção a ela, lembrando-os de não esquecerem de dar um abraço na mãe. E assim, a família foi reunida. Os 3 filhotes sob o caloroso abraço de sua mãe, a Fênix, pareciam muito comoventes. Frag chamou o porquinho rosa de volta com satisfação e disse: "Veja, ajudamos a mãe Fênix, certamente ela nos retribuirá. Então, pediremos para ela nos levar ao reino dos cogumelos de língua comprida e completar a tarefa com facilidade." A Fênix de Fogo ouviu tudo. Ele fechou as asas para manter os filhotes para trás, e de repente, olhou para o sapo com um olhar ameaçador, como se o estivesse advertindo. O sapo estava aterrorizado e gaguejou para o porco: certamente este Fênix vai nos retribuir, não é?" "Acho que não." Toda a família se virou e saiu imediatamente, antes dos olhos do sapo, fazendo a esperança em seus olhos desaparecer. Ele estendeu a mão para segurá-los, mas não conseguiu. Como poderia simplesmente ir embora assim? "Por favor, leve-nos ao reino dos cogumelos", implorou, mas não, o bebê Fênix não deixaria.
O som das pegadas da fênix foi se afastando cada vez mais, e o som do vento era desolado e sussurrante. De repente, todos os 3 filhotes viraram a cabeça para olhar, fazendo a mãe fênix lançá-los um olhar severo. E então, surpresa, a velha perguntou ferozmente: por que um monstro de um nível tão baixo ousa me dar ordens? Caramba! Ele pode falar! O sapo ficou atônito e não conseguia acreditar, e mais ainda, era uma voz masculina, uma voz masculina. O rosto do sapo ficou pálido como se tivesse visto um fantasma. Suas garras afiadas já haviam se cravado no chão bem na frente dele. Todo o corpo do jovem fênix emanava chamas de alta temperatura, e ele se aproximou do sapo e perguntou em voz baixa: quem você pensa que é para me dar ordens? Quando a tensão estava no auge, o fênix de repente sentiu uma dor aguda em seu crânio. Ele cuspiu uma boca cheia de sangue bem na frente dos filhotes. Eles ficaram aterrorizados, mas o pai fênix não podia fazer mais nada, sua mente escureceu e ele caiu no chão, desmaiado. Sapo e os filhotes esperaram até que seus olhos se ajustassem e viram o monstro feroz tremendo no chão. Enquanto os filhotes, aterrorizados, piavam desesperadamente, ele tentou forçar os olhos a abrir, mas tudo o que pôde ver foram 2 monstrinhos com sorrisos maliciosos em seus rostos, como se quisessem aproveitar sua inconsciência para fazer algo ruim. A noite estava quieta e fria, e foi só muito tempo depois que o pai fênix abriu os olhos, meio atordoado. Olhando para a luz da grama, ele viu seus 3 filhotes abraçados em um fogo ardente. Ele gritou de medo, temendo que seus filhotes se tornassem aves assadas. Eles abriram os olhos com o barulho, parecendo confusos como se tivessem acabado de acordar, mas isso fez o pai sorrir satisfeito. Afinal, era a habilidade de fazer fogo dos filhotes, mas fazer uma fogueira para o porco-rosa dormir ao lado estava realmente aquecendo. Olhando para como o sapo estava desfrutando, ele rangeu os dentes de raiva, forçando-se a se levantar e chutar o porco para descontar sua raiva. Mas assim que seus pés tocaram o chão, todo o seu corpo perdeu força e caiu, incapaz de se levantar novamente. Ele pensou amargamente que, mesmo tendo subido de nível, ainda não conseguia curar as toxinas combinadas daquele feiticeiro. Não pense nisso. O som de frascos e potes se chocando fez com que ele olhasse curioso e viu um cogumelo despejando várias garrafas e frascos de uma pequena bolsa. Quem mais poderia ser além do sapo, que estava empilhando todo tipo de poções e dinheiro em uma pilha? A fênix de fogo chamou o cogumelo confusa, e ele sorriu de forma astuta e riu. Você está acordada? O cogumelo segurava uma garrafa de líquido laranja na mão e, com um sorriso no rosto, se aproximou como um vilão, fazendo os olhos da fênix se arregalarem de alarme. 1, 2, 3, na boca. Ele se levantou em um monte de terra inclinado e despejou a garrafa inteira de poção na boca da fênix. Ela estava furiosa e não podia acreditar que não tinha forças para lutar contra um monstro de baixo nível, mas depois de terminar de praguejar, sentiu algo estranho. Parou abruptamente e caiu, aceitando que sua força física estava gradualmente aumentando. O sapo nem se incomodou em prestar atenção e voltou para a pilha de coisas que havia pegado na parte inferior do feiticeiro. Esse cara estava carregando todo tipo de coisas extravagantes, incluindo um antídoto. É só que provavelmente vai levar algum tempo para o antídoto fazer efeito, então não se esforce demais. A fênix de fogo ainda estava desconfiada e perguntou por que foi salva. O sapo olhou para trás como se tivesse acabado de ouvir uma pergunta estúpida. Como seus filhotes sobreviverão se você morrer? Olhe para eles, estão usando toda a força para fazer uma fogueira para o porco. A fênix de fogo, de repente, sentiu muita pena deles e pensou que o sapo estava certo, mas precisava se esforçar para se levantar. Ele falou com a fênix e tentou persuadi-la. Ele disse que não tinham mais intenções, só queriam ir ao reino dos cogumelos e pediram a ela que os ajudasse a atravessar chegar lá. A fênix olhou para o porco-rosa adormecido lá fora e perguntou calmamente, é só você e esse porco-rosa? O caminho está cheio de monstros fortes, e mesmo que você seja levado nas costas dos seus avós, já que você é um cogumelo, vai ficar bem, mas não posso garantir a segurança do porco. Um estava sonhando em comer carne, e a saliva escorria pelo seu queixo. O sapo não entendeu. O que tem isso? A fênix perguntou de volta.
Você não sabe de nada? O rei do reino dos cogumelos é muito famoso. Não só os humanos, mas qualquer monstro que não seja da raça dos cogumelos será atacado sem motivo ao se aproximar dessa área. O sapo entendeu por que a Fênix de Fogo estava tão zangada. Quando ele pediu para ser levado ao reino dos cogumelos, era como se estivesse pedindo a Fênix para se colocar em perigo. Mas o que aconteceu com o porco rosa? De repente, a Fênix se abaixou e olhou para o sapo, que pulou para trás de susto. O que você está fazendo, velho? Ele pulou para longe para evitar ser bicado pelo bico afiado da Fênix. Pensou e disse, é muito estranho, mas o sapo pensou que essa Fênix é que era estranha. O que há de estranho nele? Um monstro cogumelo comum como você deveria ser uma criatura sem cérebro, mas você é excepcionalmente inteligente. Seus olhos estavam fixos no sapo, um monstro de baixo nível, mas com uma mente de alto nível como a sua, o que é muito raro. Tenho certeza de que sua carne seria perfeita para meus filhotes comerem. O sapo ficou aterrorizado e tentou se afastar, cruzando os braços e resistindo fracamente. A Fênix não pôde deixar de rir alto. Estou só brincando, brincando assim, um dia o sapo terá um ataque cardíaco. Ele quase desmaiou. A Fênix olhou para ele com um olhar sábio e disse, não sou como aqueles humanos que colocam tudo na boca só para satisfazer seus desejos egoístas. Mas os monstros e os humanos não viviam pacificamente juntos no passado? Não podemos voltar a ser como antes? A pergunta do sapo fez a Fênix ficar furiosa ao responder, eu não me importo com o que eles fazem com as cascas dos ovos depois que meus filhotes nascem, mas só para obter as cascas, os humanos estão dispostos a roubar e quebrar os ovos antes que as Fênix nasçam, em troca de dinheiro. Minha ninhada foi destruída pelos malditos humanos. Oh, cara, essa é uma história triste, suspirou o sapo, adivinhando que, em todos os mundos, os humanos enganam a todos só para se satisfazerem. Quanto mais a Fênix falava, mais amargurada ela ficava, a tal ponto que seus olhos pareciam estar em chamas. Ela soltou um rugido ensurdecedor, e todo o seu corpo se transformou em um enorme pilar de fogo, cujo calor forçou o sapo a recuar rapidamente. Os filhotes ainda estavam amontoados, dormindo profundamente, sem saber o que estava acontecendo, o que tranquilizou o pai Fênix. Desta vez, meus filhotes sobreviveram graças a você, então obrigado, disse o sapo. Ah, não foi nada, respondeu o sapo, mas suas pernas estavam cobertas de manchas de fogo da Fênix, que estavam queimando. A Fênix disse, enquanto se afastava, amanhã, eu te levarei ao reino dos cogumelos, agora vá dormir. O sapo assoprou as manchas de fogo nas pernas. Ok, vamos dormir. De repente, sua mente voltou ao que a Fênix havia dito, e seus olhos se iluminaram enquanto perguntava, sério, você vai nos ajudar a chegar ao reino dos cogumelos? Sim, respondeu a Fênix indiferente, antes que eu mude de ideia, é melhor você calar a boca. O sapo correu para a pilha de frascos e jarros e olhou para trás, para a Fênix, dizendo, fique tranquilo, vou fazer isso antes de dormir. Então ele fechou os olhos, e logo os abriu de novo. Curioso para saber o que o cogumelo estava prestes a fazer, o sapo despejou um monte de soluções das garrafas em uma grande bacia e mexeu com um galho, pretendendo experimentar algumas coisas antes de partir. Tirando um bloco de salã embebido, o sapo jogou-o na bacia e depois atirou uma grande pedra ao lado, e pulou para cima, parecendo que ia tomar banho. Mas, em vez disso, colocou o traseiro na superfície da água e começou a absorvê-la gradualmente. O estranho método de absorção foi acompanhado por um som borbulhante, o que deixou a Fênix surpresa. A solução não estava quente, mas o sapo suava por todo o corpo enquanto inalava e exalava de uma só vez um líquido grosso e amarelo, exatamente como o que ele tinha dado para a Fênix beber antes. Ela soltou um grito alto de droga, percebendo imediatamente que havia bebido o vômito daquele cogumelo. O sapo limpou a boca e pulou para fora da bacia. Fimiland veio com um tubo de ensaio e disse, chefe pássaro, vamos partir amanhã, então aqui está um remédio que fizemos especialmente para você, para ajudá-lo a se recuperar mais rápido. A Fênix imediatamente se sentiu menos cansada e se levantou rugindo, suas asas se abrindo como um fogo ameaçador. Se você vier aqui, sua mãe e seu pai morrerão, disse a Fênix.
O sapo não entendeu nada e, no final do dia, verificou o total de itens que havia coletado. Eu consegui 3 pergaminhos de invocação, 497 moedas de ouro, 18 pequenas poções vermelhas, 13 pequenas poções azuis, 11 pequenas poções amarelas e um monte de itens mágicos, além de várias receitas para fazer poções vermelhas, azuis e amarelas. No geral, essa viagem foi um lucro e não uma perda. Assim que o céu clareou, a fênix já estava voando alto. Em vez de deixar os dois montarem em suas costas, a fênix carregou o cogumelo de um lado e o porco do outro, como se fossem duas presas. O sapo gritou para um, tentando superar o vento: "Não tenha medo, pequeno porquinho rosa. Certifique-se de lembrar o que eu disse. Quando pousarmos lá, você deve me ouvir e agir de acordo." Um concordou imediatamente e guinchou de alegria. Não era fácil conseguir uma carona na Phoenix Airlines. A Fênix desceu em um mergulho, dizendo que estavam quase no reino dos cogumelos e se preparando para pousar. Seu pouso foi ainda mais rápido do que seu voo. O sapo fez uma careta e xingou, enquanto Unha estava muito feliz. Ele só queria continuar voando. Voar assim me deixou tonto, pensou o sapo. Mas o porquinho rosa estava muito feliz, seus olhos úmidos brilhavam de alegria enquanto chamava o sapo para olhar rapidamente. O cogumelo abriu os olhos e olhou para a cena à sua frente, uma grande área projetada como uma bandeja colorida no meio de uma terra árida. O reino dos cogumelos tinha círculos grandes e pequenos espalhados à vista, e antes que eles tivessem visto o suficiente, viram 2 pilares disparando diretamente para o céu. A Fênix sabia que era um ataque direcionado a ela e disse seriamente que estavam sendo atacados, então segurou firme. Um porco e um cogumelo se abraçaram e olharam curiosos para o que estava acontecendo. A Fênix abaixou-se para evitar os 2 pilares, carregando os 2 pequenos em círculo, e viu outro pilar disparando em direção à Fênix voadora. A Fênix inflou as bochechas e soltou uma respiração mágica de fogo, que colidiu com o pilar e explodiu com um estrondo alto. O sapo ficou assustado e perguntou à Fênix o que havia acabado de atacá-los. "Foi seu cogumelo, não foi?" disse a Fênix, pairando no ar para os 2 novos hóspedes que ainda não tinham experimentado a vida. Quando as chamas se dissiparam, viram muitos pontos pretos esperando na muralha da cidade. Havia muitos cogumelos de todos os tipos que pareciam ter sido tirados de plantas e zumbis. Um cogumelo parecia um mago que havia acabado de acenar com a mão, e vários cogumelos soldados, exatamente como o sapo, pularam para cima e para baixo e se alinharam em uma fileira. Certamente, era um cogumelo mago de nível 44, com sua força vital e poder mágico muito altos. Embora não fosse fatal, seu ataque físico e poder mágico poderiam derrotar qualquer adversário. Segundo as informações fornecidas pelo sistema, o cogumelo mago é um tipo muito raro de cogumelo, com uma personalidade extremamente calma e paciente. Com uma aparência muito diferente, sendo magro e arrogante, com um poder mágico extremamente elevado, o cogumelo feiticeiro pode ajudar cogumelos de nível mais baixo a evoluírem. Ele vive apenas no reino dos cogumelos e é um dos braços direitos do rei dos cogumelos. O cogumelo feiticeiro fechou seus longos cílios, ergueu seu cajado e leu 3 folhas de feitiço inteiras, depois bateu com o cajado na cabeça de um cogumelo soldado. Ele começou a quicar no chão cada vez mais rápido, e então, de repente, o cogumelo se transformou em um soldado com espinhos na cabeça, como se tivesse se tornado mais perigoso. O cogumelo bomba de nível 24 não tinha uma vitalidade alta, mas sua taxa de acerto crítico era de 20%, devido à sua capacidade extremamente alta de autodestruição. Diz a lenda que, nos tempos antigos, essas bombas de cogumelo criaram ataques concentrados de autodestruição capazes de destruir inimigos 2 vezes o seu nível. Esses caras também são conhecidos como cogumelos muito impulsivos e destemidos, por isso quicam em todas as paredes, com o corpo inteiro em chamas, enfiando o traseiro em um buraco bem apertado, que é o topo de um cogumelo que se parece com um rojão. Abaixo dele estavam várias pernas, usando óculos grossos, parecendo um verdadeiro rato de biblioteca, muito diferente do nome de um cogumelo canhão de nível 36. Sua vitalidade é super alta, com uma taxa de acerto crítico de 50% e um poder de ataque de 789. O cogumelo canhão é considerado uma evolução inigualável do cogumelo comum,
pois, somente após passar por uma terrível doença, ele pode se transformar nisso. Por causa do seu corpo grande e pesado, ele não pode quicar como os soldados. Em vez disso, o cogumelo canhão desenvolve inúmeras pernas pequenas no meio para rastejar no chão. O cogumelo canhão conecta seu chapéu de cogumelo às narinas e o usa para disparar projéteis extremamente lisos e poderosos, graças ao seu próprio muco nasal. Quando acaba o muco nasal, ele pode enfiar outras coisas como balas de reposição, que nesse momento são bombas de cogumelo. Seu nariz ficou vermelho e então ele fungou. O cogumelo canhão abriu a boca e respirou fundo, e então seu rosto se enrugou. Finalmente, ele deu um grande espirro, e o tronco no chapéu se apertou, fazendo a bomba de cogumelo sorrir feliz e esperançosa. O som do espirro do nariz e da boca do cogumelo canhão era também o momento em que a bomba de cogumelo era lançada. Não apenas uma, mas uma série inteira delas foi disparada para o céu, transformando-se em balas vermelhas que a Fênix teve que desviar rapidamente. Ela olhou para a trajetória e se virou para evitar, carregando os 2 fardos sob seus pés. As bombas de cogumelo riram, e no seu ponto mais alto, explodiram com um estrondo. A técnica de erupção de esporos era exatamente como estilhaços, e as tampas espinhosas voaram, cegando a visão.